Meu mano só pensa comigo que você é um garoto do ensino médio que vive uma vida tranquila, mas só que acaba sendo bem solitário e nunca pegou ninguém, nenhuma casquinha, até ele e sua turma ser levado para outro mundo. E bom, ele acaba recebendo as piores habilidades, após reclamar tanto que não consegue escolher uma de tão ruim que todas são. O deus desse mundo acabou ficando com dó do garoto e deu todas elas. O anime vai contar a história de um garoto solitário tentando viver sozinho o mundo Isekai. E bom, peço humildemente para que se inscreva no canal para estar tendo mais vídeos e a continuação desse anime. E bom, aproveite bem. O anime começa com o garoto observando um grupo de goblins devorando um pedaço de carne, pisando em face um pedaço de galho. Todos eles viram para trás e notam que tem uma pessoa seguindo. Saindo correndo atrás do mesmo, ele também sai para que não seja capturado. Dando um pulo de outro mundo, os goblins acabam sendo idiotas e caem na armadilha feita pelo garoto. Logo o sol nasce, ele fica bem feliz por ter conseguido fazer essa armadilha funcionar e pegar os goblins. Neste exato momento, ele estava atravessando outro mundo sozinho. Logo nos é mostrado o seu passado, onde ele estava no colégio junto de seus colegas de classe, e um pouco antes de ser teleportado para o mundo Isekai, estava passando o almoço lendo seu livro como sempre, tudo sozinho e sem fazer nada, enquanto todos os alunos e alunas estavam conversando entre si. Além do mais, ele sempre viveu como um solteirão no mundo real, sem pegar ninguém. Mesmo assim, ele não era triste com a sua vida, mas sim bastante solitário com ela. Sempre esteve sozinho, isolado das pessoas, não quer nada a ver com os colegas de classe por terem hobbies diferentes. Eles atrapalham seus ídolos e tivessem que dividir a turma seriam delinquentes, as gaus, os atletas, os nerds e as representantes de classe. Depois só resta que fica com o grupo falando consigo mesmo. De repente, quando menos espera, aparece um círculo mágico na frente de todos eles. Enquanto estava dormindo, despertou do seu sono e ficou bem feliz, mas não imaginava que a vida em Isekai seria chato. Tentando sair da sala e não conseguiu por conta de estar trancada. Era como se seu corpo tivesse mente própria, tentando desesperadamente sair da sala. Ele realmente tentou e não conseguiu. Pensou que era na base da violência que as coisas funcionavam. De repente, todo mundo percebe que seus corpos estão desaparecendo. Não sabendo o que pode fazer, fica todo mundo desesperado. O garoto nota que não tem nenhuma estratégia em mente, tem apenas o teto que pode escapar. Pulando para cima, conseguiu sair da sala e duvida que o círculo mágico chegasse até ele. Mesmo assim, acabou sendo levado para uma sala branca e sem nada à sua volta. Mas ele fica se perguntando para saber o motivo que não tem ninguém nessa sala. Normalmente tem um rei gordo, uma princesa linda que nem o nerd conseguiria na vida real. De repente, na sua frente aparece um velho e percebe que o senhor está em estado de pânico. Acontece que ele pode ser algum deus desse lugar que não estava conseguindo se comunicar com ninguém. Aparentemente, o resto da turma já estava no outro mundo. Ele é o único que sobrou. Acha que até o Ocidente passou por cima da pequena rota de escape. O garoto teve que configurar suas estatísticas de Isekai e tals. Mas de repente, na sua frente surge um muro gigante. E normalmente as pessoas têm 50 pontos para usar habilidades e magias. Mas essa foi a primeira vez que o velho recrutou 43 pessoas de uma vez só. Aparentemente, as melhores skills foram pegas pelas pessoas que chegaram antes. E o resto é tudo lixo. Mesmo assim, continua dando uma boa olhada para ver se consegue algo bom, mas definitivamente não tem nada. Mesmo se tirasse 2/6, só ia ficar 12. Só restou apenas o conjunto da vila e lente de contatos com habilidades boas. Ele gostaria de ser um paladino ou grande sábio, mas acabou tendo as piores habilidades possíveis para escolher. Ele ficou o tempo todo reclamando como vai conseguir sobreviver em Isekai dessa forma. Vendo que não tem outra habilidade do seu gosto, começa a chacorar o velho. Com essas skills não vai conseguir nada e vai acabar falecendo. Tem que ter alguma skill melhor para que possa escolher. Nessa hora o velho já estava de saco cheio das reclamações do garoto. Deixou que ele pegasse todas as skills que sobraram e pediu para que ele metesse o pé do local quanto antes. Então ficou com todas as porcarias que sobrou para viver nesse mundo, basicamente garantindo o modo pesadelo. O garoto nota que ele realmente teleportou, ficando se perguntando como vai lidar com Isekai do nada. Ele não estava preparado para ser levado para o meio sem ninguém para ajudar com novas missões que vão aparecer. De repente ele vê uma bolsa e percebe que pode carregar itens infinitos dentro dela. Mesmo assim, continua sendo um monte de porcaria que sobrou. Se vestindo, acha que não ficou nada mal e agora tá tudo certo. Então gostaria de ver os status para ver se consegue derrotar o mínimo de criaturas. O garoto está muito bravo porque ter conseguido muitos itens únicos no seu inventário e não tem nada que pode usar. Ele percebe que não vai conseguir com outras forças, então ele coloca a sorte com habilidade especial. Abrindo os status, percebe que as habilidades da maioria tá tudo nível 10. Haruka escolheu como a sua skill principal sorte, então M deve significar máximo. Ele percebe que conseguiu 2 itens extras para usar, aparentemente porque está sozinho e tem que dar um jeito para não falecer. Quando é um solitário pode usar esse skill subjugar. Ele está preso sozinho em outro mundo, percebe que lá se vão suas chances de um arinho em Isekai, mas ele gostaria de saber o motivo que não tem ninguém perto dele e sempre acaba se ferrando sozinho. Todo mundo deveria ter sido sugado junto do mesmo assim ele não liga para tudo isso e não consegue formar um grupo de qualquer forma. A única coisa que tem que se preocupar é se estabelecer um lugar seguro, então só precisa encontrar algumas comidas para comer. Então chegou a hora de fazer a sua própria
própria casa para morar. Passeando pela ilha, nota que não consegue encontrar nada para comer, e nota que é bem difícil de ver qualquer coisa nessa mata. Sabe que se caso algum monstro aparecer no local vai estar bem ferrado. Não sabe se as habilidades são bem treinadas. De fingir dormir serviria para alguma coisa. Ainda não testou algumas outras habilidades. Coçando seus olhos, começa a ver muitas coisas úteis. Na sua frente vê com extrema clareza. Ele percebe que esses contatos dão skill de avaliação. Isso traz muito foco. A sua skill de avaliação abriu um mundo totalmente novo para o garoto. Ele consegue ver muitos outros equipamentos que podem ser úteis na jornada. Todos os cogumelos são comestíveis e pede para usar melhor suas habilidades. A sua mochila poderia segurar tudo o que encontraram, e já tem porções embaladas. Sabe que realmente deveria se desculpar por ter menosprezado antes o conjunto de Vila A. Sente que pode encontrar qualquer coisa por esse mundo. Saindo correndo pelo local, toma água para que possa sobreviver. Ao olhar para o lado, vê a caverna e decide ver se tem algum monstro para que possa usá-la. Antes de entrar, pede desculpas por invadir a casa do provável monstro que está dentro dela. De repente, ele escuta algo gritando no local e fica com o bumbum na mão. Vendo a sua mochila, percebe que tem uma tenda e uma lanterna na sua mochila para usar em uma ocasião especial, já que está se sentindo pronto para estabelecer. Juntou um pouco de madeira e folhas para acender o fogo. Isso deve manter as feras afastadas no momento. Essa magia que sobrou não é muito ruim assim como pensava. Orando os equipamentos, gostaria de chegar aos seus status antes de desmaiar de sono. Vendo os status, achou que as suas skills de temperatura subiu de nível e conseguiu magia de fogo. Também conseguiu clarividência, percepção e detecção de inimigos. Ele realmente se certificou que não haveria bandidos por perto da caverna. Tudo o que pode fazer agora é acertá-los com seu pau se caso chegarem perto. E assim terminou seu primeiro dia como solitário em outro mundo. Ao acordar, sai para fora e nota que passou a noite sem problemas nenhum. Seus itens ganharam um refeito bônus repelente de monstros, tudo graças ao título de recluído. Finalmente chegou a hora de acender o fogo com sua própria magia. Então decide cozinhar pela primeira vez os cogumelos e carne curada na sua bolsa. Mesmo com poucas opções, o garoto achou deliciosa a comida que comeu. Não esperava ter uma frigideira, uma faca. O conjunto da Vila A estava realmente fazendo maravilhas. Esse era o conjunto A que realmente vive em uma vila. Ele é como se fosse um sobrevivente da selva, mas logo esqueceu a opção. Precisa logo descobrir para onde deve partir agora, já que tomou café da manhã. Saindo do local, sabe que aquela caverna tem que servir por um bom tempo. O próximo passo é encontrar comida e trabalhar na segurança. Depois de um tempo, ele continua pegando alguns produtos para serem úteis no dia a dia. Ao olhar para o lado, Haruka percebe que tem diversos globos na sua frente e sabe que enfim chegou a hora de lutar. Vendo as criaturas na sua mente, sabe que deveria ser monstros fáceis de derrotar, mas tem status bem alto. Sabe que uma hora ou outra vai precisar lutar contra essas bestas e não está preparado para isso no momento. Pegando o pau na mão, essa deve ser a hora certa para atacar as criaturas, porém talvez possa tentar usar empacotar para enchê-lo de energia mágica. Depois de um tempo, Haruka conseguiu encantar o pedaço de madeira para que possa tentar derrotar a criatura. Haruka deixa os poderes OP de lado e vai usar as skills que tem para acabar com esses monstros, aparecendo nas costas deles. Consegue derrotar os dois com extrema facilidade, mas nas suas costas aparece outro, e Haruka desvia. Os ataques da criatura são bem simples, então desvia e acerta a cabeça do outro monstro, e termina usando um pouco de raio. Depois de combater essas bestas, o sol caiu, e Haruka sabe que foi fácil derrotar esses goblins. Sabe que não foi perfeito, mas foi bem. Passou com extremo louvor, levou mais dano mental do que físico, trouxe um dos cliques dos goblins para que possa comer e ficar satisfeito. Depois de derrotar as criaturas, Haruka conseguiu atingir o nível 2 e ficou bem feliz com tudo isso. Seus itens básicos todos duplicam, só de bater nessas coisas o seu pau se tornou mais forte, lá ele. Então ele começou a treinar para ver se consegue ficar mais forte. No entanto, Haruka chegou no terceiro dia e continua comendo apenas cogumelos. Realmente gostaria de comer carne, mas não consegue caçar por conta de ser bem fraco. Mesmo assim, sabe que repressa, a classe não aprovaria sua decisão. Depois de comer, precisa fortalecer o mais rápido possível. A sua nova habilidade de magia envolve e pode aumentar suas habilidades físicas, além de sua defesa física e magia, deixando a maioria das skills na lama. As donas de casa de Sekai fizeram fila por um lance desses, mas ele logo nota que as suas skills de avaliação também subiram, então fica se perguntando para saber quais são dessas interrogações que tem nos seus status. Depois de um tempo, Haruka saiu da caverna para tentar se fortalecer. Haruka decide treinar um pouco. Encontrando o cogumelo, fica feliz, mas logo se lembra que só tá comendo isso. Usando a sua magia envolvente, sai pulando para que possa encontrar algumas coisas para fazer. Haruka sabe que ficou mais tempo e está conseguindo se mover com extrema facilidade. Seus ataques estão mais rápidos do que nunca. Aparecendo nas costas dos goblins, saiu derrubando por um, mas são muitos e decidiu recuar. Tem que voltar para casa e praticar sua magia. A partir daí, foi caça aos goblins de dia e pesquisa de magia à noite. Depois do quinto dia, ele continuou detonando os goblins com extrema facilidade. Decorou um pouco da base
está pegando um jeito desse mundo. Agora é só continuar assim. Ao anoitecer, ele sai correndo atrás de um coelho para que possa comer um pouco de carne. Conseguindo pegar depois de um tempo, ele sentiu a presença de um monstro, mas algo nota que deve ser os delinquentes da sua turma para que possa ajudá-lo um pouco. Mas algo pensa melhor e acha melhor não. Se escondendo no local, percebe que tem algumas coisas na sua frente. Ativando a sua visão, percebe que as gaulas estão se aproximando. Do outro lado, o grupo de atletas e os nerds. Na frente está o grupo de representantes e nota que realmente esse mundo é bem cruel com as pessoas. Sabe qual a melhor opção? Conhece a representante de classe desde o primeiro dia da escola primária. Mas não vai ser possível disso acontecer. Toda essa liberdade que tem sem as pessoas dizer o que tem ou não para fazer algo maravilhoso e gosta disso. Nada pode superar uma vida assim, vai dominar esse mundo sozinho. E assim termina o primeiro episódio de Hitori Bushi no Isekai. De repente, o garoto escuta um barulho do seu lado e pula para a mata para se esconder dos seus amigos de sala. Os garotos também escutam barulho e percebem que escutou uma voz saindo de dentro do bosque. Se aproximando, Haruka gostaria de atirar contra seu colega de classe. Esteve gostando de ficar solitário e acabou esquecendo esse cara. Se aproximando e perto de ser descoberto, de repente sai um coelho de dentro do bosque e todos ficam bravos com a situação repentina. Saindo do local, todos eles voltam para perto do grupo e Haruka respira aliviado. Enquanto isso, eles estão separados no meio do lago e Haruka não quer nada com esses delinquentes, mas tem que saber do que eles estão falando. Eles estão conversando o tempo todo sobre o tamanho do belão da vice-presidente. Mesmo um mundo totalmente novo, eles continuam se destacando. Haruka percebe que eles estão com tesão e sempre soube que não passam de canalhas. Continuando conversando, ele gosta mais das garotas de natação por quanto suas pernas destacarem. Haruka sabe que as garotas têm a representante da turma do seu lado, mesmo que eles tentem causar problemas, ela não vai permitir. Na sua mente, ela é como se fosse uma super-heroína, afasta o problema de todo mundo. De repente, Haruka escuta uma conversa que Tanaka tem uma habilidade que possibilita eles fazerem o que quiserem. Então todos eles decidem voltar e ter certeza que a vice-presidente estará na sua frente. Haruka acha que a sua turma deve ter algumas desavenças e precisa encontrar um jeito para ajudar as garotas. Mesmo assim, vê que é melhor continuar percorrendo seu caminho solo. Ao olhar para o seu status, percebe que o seu nível de solitário acabou subindo para o nível 2. Não era para ter evitado seus colegas de classe. Se o net também tivesse subido, estaria com problemas, teria desabado no local. Agora sabe que esse título destrói a autoconfiança da pessoa, mas ainda está apenas no nível 3. Provavelmente isso deve ser as habilidades de Master of None. Sempre soube que seria muito difícil subir de nível. Master of None provavelmente significa que não consegue ficar focado em uma coisa só, mas permite lidar muito com a maioria das coisas. Dummy faz a espécie de fantoche com a pessoa. Enfim, chegou a hora de terminar com seus problemas, mas ainda está comendo apenas cogumelo e não tem carne para comer, então vai pescar para conseguir algum tipo de variedade de comidas. De repente, Haruka começa a escutar um barulho de espadas e acha que deve ser aqueles delinquentes enchendo o saco. Saindo para fora do local, percebe que o grupo de nerds está lutando contra goblins. Eles estão com bastante dificuldade e Haruka nota que eles não passam de crianças mesmo. Vendo os status do garoto, nota que eles são um nível muito mais alto do que ele. Não entende o motivo de ser o único net. Eles têm um material OP. Haruka lembra que na sua turma tinha muitos atletas de ponta e alunos craques, filhos de celebridades e outras coisas também. Costuma se perguntar como um garoto normal como ele foi parar nesse mundo, mas sabe que esses nerds são profissionais em isekais, então não precisa da sua ajuda. Quando menos espera, aparecem dois goblins nas costas do mesmo de mansinho. Haruka parte para cima e decide ajudar os seus colegas de classe a derrotar os dois com extrema facilidade. Haruka, chamando ele de nerd, agradece por tê-los ajudado. Se não fosse o garoto, não sabe o que teria acontecido. Haruka pede para que não agradeçam, mas está o tanto quanto sozinho que esqueceu até como se comunica com as pessoas. Abrindo as portas de sua classe, eles ficam impressionados com Haruka e está adiantado nesse mundo. Haruka pergunta para saber como são os outros. O garoto nerd comenta que estão fugindo dos outros. Assim que chegaram nesse novo mundo, todos ficaram bem assustados. Os delinquentes perceberam que o professor falava muito que realmente existe. As garotas ficam o tempo todo chorando. Todo mundo não sabia nada de Isekai, exceto os nerds que sempre jogaram esse tipo de jogos. Quando estavam vendo entre si, de repente os delinquentes aparecem bravos pedindo para que fale um pouco mais sobre Isekais, senão iria tomar uma surra. Enquanto as meninas mal sabiam o que era Isekai, para acalmar toda a situação, a presidente decide pedir para que todos fiquem calmos. Mas atrás da garota aparece um grupo de goblins para acabar com a raça de todos. As garotas começam a chorar com medo das criaturas, além dos delinquentes também estarem com bastante medo. O grupo de nerds não se abalou e puxou suas armas para acabar com os monstros. Todos juntos conseguiram tomar a posição corajosa e os monstros foram completamente derrotados. Logo após, a presidente pede para que tentem encontrar um local mais calmo e com mais visibilidade para não sofrerem ataques repentinos.
Com o juízo recuperado, a presidente de classe conduziu todos eles para uma clareia segura à beira do rio. Todos eles ficaram juntos e decidiram que seria melhor que construísse as tendas e trabalhasse em equipe. Os nerds usaram seu Isekai e conhecimento de sobrevivência para ajudar todos com seus acampamentos. Aparentemente, a representante de classe organizou as coisas e colocou todo mundo para trabalhar. Todos têm algum tipo de trabalho para fazer e ninguém ficou vagabundeando no começo. E com isso todos eles se uniram e trabalharam como se fosse um. As Gals não queriam fazer esse tipo de trabalho. A presidente tenta convencê-las a ajudar, e depois disso todas as pessoas decidiram deixar com os nerds o trabalho duro e querer ficar de boa curtindo o rolê. Não sabendo como isso acabou acontecendo, foi nesse exato momento que a classe unida desmoronou por completo. A partir daí, apenas a representante de turma, os nerds, e alguns alunos ficaram para ajudar no trabalho. Enquanto isso, os nerds trabalhavam demais e lutavam para proteger a todos. Os nerds lembram de terem visto delinquentes pegar a habilidade de charme que provavelmente concede controle mental sobre as pessoas, depois ao dia inteiro. Isso definitivamente é uma má notícia. Eles estavam subindo de nível para enfrentar a escolha perversa de habilidades dos delinquentes. Ao anoitecer, os delinquentes também decidiram subir de nível para que não fiquem muito para trás. Os nerds ficaram de olho nos delinquentes o tempo todo. Foi quando ouviu sobre o assunto do harém, indo avisar para a representante de classe o que está acontecendo sobre o grupo dos delinquentes querendo montar um harém. Se esse realmente for o caso, tem que aumentar o seu nível também. Mas os delinquentes conseguiram usar o charme e o puberter poucos dias depois, e a representante de classe viu o que aconteceu com eles naquele momento. Partindo para cima da garota, alguns segundos depois, os delinquentes estavam caídos e aparentemente incapazes de se mover graças a ataques da presidente. Aproveitando a melhor oportunidade, que era usar a habilidade de selo em suas habilidades de charme e titeiro. Assim que seus planos de harém forçados foram expostos, os delinquentes foram expulsos do acampamento. Saindo correndo do local, vai ter vingança sobre o que aconteceu. Quando menos se espera, eles aparecem de volta no local e decidem que os nerds vão pagar caro por tudo o que fizeram com eles. Depois disso, começaram a atacar todas as pessoas e destruindo tudo o que fizeram. Por alguma razão, os nerds assumiram toda a culpa pelo que aconteceu. A gangue realmente deixou que eles ficassem. A presidente até tentou defender os nerds que não fizeram nada para prejudicar o grupo. Mesmo assim, continuou botando a culpa nos garotos por algo que não fizeram. A representante e mais algumas pessoas ficam do lado do nerd, mas era demais para aguentar, então os nerds foram embora. Voltando para o presente, Haruka começa a chorar por conta de todos eles já terem passado por muita coisa antes. Haruka decide convidar todos eles para fazer a festa de cogumelo. Haruka decide convidar todos eles para passar um tempo na sua casa, então passou alguns dias com os nerds. Acho que ser solitário às vezes não é tão ruim como imaginava, então acabou se despedindo de todos eles e gostaria que não fossem caçados por colegas de classe. Eles perguntam para saber se realmente não querem juntos. Vão descer um rio em busca de uma cidade e começar como aventureiros. Tem certeza que em comparação a todos da turma, Haruka é o que mais faz parte do grupo. Haruka sabe que trocavam livros, mesmo assim decide ficar e pede para que todos vão embora logo. Embora adoraria de ir para a cidade, mas com seu maldito conjunto de estatísticas, apenas não seguiria. Melhor ir verificar com os outros. E afinal os nerds precisam estar preocupados com o representante de classe. No caminho encontrou o Kobold, ficou um pouco machucado, mas conseguiu derrotá-lo. E depois de andar um pouco com dor, o lugar está vazio por completo. Olhando para o chão, consegue ver o rastro das pessoas que estavam na beira do rio. De repente encontra as Gals no local e Haruka decide voltar para casa, mas elas pedem para que espere um pouco. Saindo correndo atrás do garoto, Haruka quer viver uma vida na maior solidão possível e não quer ser incomodado por ninguém, pedindo para que espere um pouco por favor. Pergunta para saber se Haruka faz parte do rebanho do Yoda. Estão procurando por ele, então gostaria que falasse para onde eles foram. Haruka pergunta para saber o que querem com o garoto, para fazer todos eles trabalharem deve ser alguma opção, mas elas querem apenas pedir desculpas para os nerds, viram totalmente o que fizeram para os garotos e agora estão arrependidas, só estão vivas graças a eles. Haruka pede desculpas por dizer algo assim, mas nunca vão conseguir alcançar ou alcançará. Mesmo assim, ainda quer saber para onde eles foram. Haruka pergunta para saber se elas conseguem sair da floresta ou lutar contra os monstros. Gostaria de saber se elas vão atrás dos seus salvadores ou vão desistir. Haruka estaria prestando um serviço péssimo aos nerds se não verificar se elas realmente estão falando sério. Começando a chorar de repente, elas querem apenas pedir desculpas pelo que fizeram. Vão ser comida pelos monstros caso não fizerem nada. Então gostaria de saber o que precisa fazer para sobreviver até encontrá-los. Então gostaria de ter um método para sobreviver até encontrá-los. Quer força para não se arrepender. Para onde Haruka vai, elas vão atrás. Sem querer, Haruka acaba ativando a subjunção e agora todas elas obedecem ao garoto. Quando menos se espera, surge a presidente querendo conversar com ele, que não presta a mínima atenção ao seu redor. Ele fica o tempo todo escrevendo no chão, gritando no ouvido do garoto e enfim conseguiu prestar atenção no que estava falando. Enquanto isso, os delinquentes estão marcando um plano para que possam ficar com as garotas. Agora sabe que elas estão no antigo acampamento. A primeira coisa a se fazer é se livrar dos problemas que estão agora. E assim termina mais um episódio de Hitoribushi.
Haruka acaba recebendo um susto e pergunta o que está acontecendo para estar gritando desse jeito. A chamando de representante de sala pede para que não faça isso, tem um nome e sempre é chamada da mesma forma desde o ensino fundamental. Chamando as garotas, todas elas estão bem cansadas e depois de um tempo conseguiram alcançar a garota. Perguntando para Haruka o que há de errado entre Shimazu e os outros, Haruka não sabe exatamente o que está acontecendo. Parece que há algo de errado com elas. Haruka lembra que acabou usando seu charme sem querer. Não sabendo como pode explicar, até ele mesmo gostaria de uma explicação plausível para tudo isso, falando que subjugou a representante de classe, sabe que era para ter usado isso para os monstros. Haruka sabe que apenas aconteceu e gostaria de saber o porquê, mas todas elas não acreditam nas suas palavras, vendo que todas elas estão com olhares congelados e decidem voltar para casa, mas a representante de classe gostaria que ele esperasse um pouquinho. Chacoalhando a garota, enfim, ela conseguiu voltar ao normal. Ele até tenta sair de mansinho, mas acaba sendo pego pelas meninas e sendo ordenado para que fique no local. Vendo que todas elas estão no seu grupinho, Haruka acha melhor fazer a expansão de sua casa, mas acabou fazendo errado e a representante de classe pergunta o motivo que está sempre enterrado. Haruka só estava um pouco entediado e resolveu fazer alguma coisa. Ela sempre soube que o mesmo gosta de lugares apertados. Shimazuki contou tudo o que aconteceu. Elas disseram que veio para ajudar todas elas. Haruka não lembra de ter dito isso para as meninas, mas tudo bem. Todas elas agradecem, mesmo assim Haruka gostaria de voltar para casa, impedido por todas elas, perguntando para saber se não vai ajudá-las. A representante quer saber que casa está falando. Haruka fala para a sua, nesse mundo tem uma casa. Todo mundo acha incrível o fato de Haruka ter uma casa para morar. Fazendo o grupinho, novamente Haruka acaba sendo excluído e percebe que é outro papo de meninas que só elas entendem. Elas perguntam para saber quantas pessoas cabem na casa de Haruka. Se casa apertar, pode caber até 240 pessoas, mas na casa do garoto tem tudo o que pode querer. A representante de classe não entende como ele pode estar vivendo nesse mundo em tão pouco tempo e já ter uma casa para morar. Mostrando seu charme, pergunta para saber se todas elas podem ficar no local. Ficando surpreso, é um garoto solitário e não queria pessoas o incomodando. Garotas do ensino médio na sua casa pode ser algo maravilhoso. Na sua mente vem que as meninas do ensino médio são tão sem vergonha, mas o único que é Haruka, levando elas para sua casa, não entende o motivo de ter uma esquina a cada local que passa. Ao entrar na sua casa, todas elas ficam bem impressionadas com a mansão que Haruka está vivendo. As garotas estão bem animadas, agora pode viver um local bem aconchegante, acha que estão sonhando. Tentando apresentar sua casa, todas elas saem correndo para o banheiro, e Haruka está vendo uma vista incrível. Depois de um tempo, ele enfim pode ficar sozinho. Apenas um solitário gosta de ter esses momentos. De jeito nenhum poderia ficar com um rebanho inteiro de meninas da escola. De repente, a representante de classe aparece agradecendo pelo mesmo disponibilizar a sua casa para as meninas, depois que Oda e seus amigos foram embora. Os outros meninos também foram. É bom sentir-se à vontade novamente e deve tudo isso para Haruka. Um quarto chique, comida e um banho deixam todos animados. Sabe que deveria representá-los, mas não sabe como podem fazer isso. Haruka lembra que ela sempre fez tudo isso, proteger a todos e como Oshi protegeu também. Mesmo assim, acha que não pode fazer o que Oda e os outros fizeram. Haruka sabe que não precisa. Os nerds foram praticamente criados para o dia que foram transportados para o outro mundo. Eles são os estranhos no local. Mesmo assim, sabe que não pode ficar fazendo comparações. Quer que não se julgue pros caras que nasceram para isso. Afinal, todos eles são bem estranhos. Dando risada, ela se sentiu muito melhor e agora pode ver que realmente Haruka é uma pessoa incrível. Mas já que ele tem casa, pode se divertir bastante. Saindo do local, decide voltar para dentro. Haruka fica o tempo todo pensando nas lindas meninas que estão na sua casa, ficando pedindo desculpas para a representante que não consegue dormir pensando nas colegas de classe. Ao acordar no dia seguinte, uma das meninas pede para que ele tome café da manhã, se aproximando cada vez mais, meio que dormiu um pouco tarde, talvez gostaria de dormir mais um pouco. Ficando corado, ele não tem intenção nenhuma de se levantar agora, perguntando para saber o que tem de café da manhã. Dessa vez ele pode comer peixe e fica bem animado. Comendo peixe, acha isso maravilhoso, nem lembra da última vez que conseguiu comer um desses. A representante não entende o motivo de estar comendo dessa forma. Haruka sempre viu os peixes no rio comer cogumelos pensando que era peixe. Haruka sempre tentou fazer isso, mas eles sempre foram muito ágeis e não conseguia pegá-los. Haruka gostaria de saber se tem alguma maneira fácil para pescá-los. Uma delas tem um poder de raio e pode fazer isso com facilidade. Haruka fica impressionada e gostaria de ver mais uma vez. Fazendo isso, Haruka conseguiu copiar a magia da garota e ter relâmpago para si próprio. Ele conseguiu um pouco de magia de relâmpago. Usando a sua habilidade de embalagem de magia, pode obter alguma magia elemental que seja. Acha que pode ser o efeito Paking e Master of None. Até as piores habilidades têm alguma utilidade aparentemente. A representante de classe fica impressionada que o garoto pode ter algumas novas habilidades sempre que quiser. Haruka acha que não é para tanto. Todas elas têm diversas habilidades roubadas, e Haruka ficou apenas com as que sobraram. Mas está bem apertado e precisa ir ao banheiro. O garoto gostaria de saber o que vão fazer, mas ela ainda não chegaram a um acordo, mas estão pensando em ir para a cidade. A representante acha melhor subir de nível para que possam ir até a cidade grande. Se esse realmente for o plano, vai ajudá-las a se fortalecer.
perguntando para saber que nível todas elas é. A mais baixa é nível 16, Haruka está apenas no nível 7, acha que não pode ajudar essas meninas. Levantando a mão, gostaria que todas elas derrubassem esse kobold, que estão na floresta. É um grupo fácil e pode fazer isso com facilidade. Após tentar, todas elas foram derrotadas como se não fosse nada, e Haruka fica bem irritado. As garotas ficaram bem tristes por conta deles serem bem ágeis. Haruka sabe que a sua barraca pode aumentar, mas não entende o motivo de todas elas estarem lá dentro. Logo após, decidem sair para caçar novamente e derrotar aqueles monstros. Haruka gosta da motivação de todas elas, mas acha que isso não pode ser o suficiente quando menos espera. Aquela mesma menina está na sua frente e estava apenas testando Haruka. Os rapazes atacaram a vila e pegaram. Foi bem traumatizante. Estava preocupada que Haruka realmente pudesse atacá-las também. Haruka agora tem certeza que todas elas passaram por muita dificuldade desde que chegaram nesse mundo, mas Haruka foi completamente diferente, deu um lugar para ficar, comida para comer, até ensinou a lutar. Haruka não é nada parecido com os outros rapazes, vai acordá-la todas as manhãs para que possa comer peixe. Haruka aceita e chama ela de garota peixe. Ela fica brava por conta desse não ser seu nome real. No dia seguinte, Haruka come peixe novamente, já fazia muito tempo que não comia algo tão gostoso como esse. Mesmo depois de terem tomado uma surra, elas ainda estão bem animadas para derrotar os monstros do dia anterior, mas a representante de classe sabe que precisa treinar para que possam derrotar aquelas criaturas. Depois de treinarem bastante, o dia da vingança chegou. Mesmo antes de lutarem, alguma delas já está com dor de barriga e não consegue nem mesmo se mexer. O treinamento de algumas delas não foi suficiente, mas Asgal, com o trabalho de equipe, conseguiu derrotar todos eles com facilidade. Haruka, depois de ter ficado preocupado com elas, agora está bem animado com tudo isso, e até deita no chão que pode ficar mais tranquilo depois de um evento como esse. Haruka agora pode voltar à sua vida solitária depois de ajudar essas meninas. No entanto, a representante de classe fala que estão indo para a cidade. Concordando, ela quer que Haruka vá junto, então enche sua mochila de diversas coisas diferentes. Haruka não sabe o que pode acontecer, então gostaria que todos eles trabalhassem em equipe. Enquanto isso, tem uma pessoa que está eliminando seus companheiros de classe a sangue frio. A cena muda para Haruka, que está no meio da floresta, e junto com ele estão as meninas que estão sendo perseguidas pelos delinquentes do colégio. Manter o grupo protegido deles é sua maior prioridade agora, e para fazer isso tem que sair da floresta. Depois de um tempo, Haruka acabou encontrando o monstro e pede para que todas elas se afastem e vai mostrar como pode se lidar com essas criaturas. Partindo para cima, consegue desviar com facilidade, e Haruka sabe que os orcs são fortes contra ataques físicos, mas os nerds disseram que eles podem ser derrotados com magia suficiente. Vendo se tem alguma boa magia, a grande magia que tem fogo, terra, água e vento. Pode usar todas elas de uma vez só se caso quiser, mas atualmente tudo menos fogo consegue usar a habilidade do empacotamento, apenas cutucando a sujeira e limpando. Haruka acha que até as piores habilidades podem ser úteis, sendo encontrado sai desviando dos golpes com muito esforço. Não tendo outra opção, consegue desviar e atacar a criatura. Após derrotar a afetiva, todas elas ficam impressionadas com a força de Haruka. Ficando irritada com o garoto, deve usar magia da próxima vez para que não entre mais em perigo. Haruka precisa derivar a sua magia fogo da sua habilidade de tempestade. Arremessando, derrota a besta com apenas um golpe simples, e não sabe quando ficou tão forte. Esse tempo todo achou que deveria exigir muita magia para que pudessem derrotar essas criaturas. Elas estão bravas que não conseguem aprender nada com isso. Haruka é muito forte, não tem como comer os movimentos. Anoitecendo, todo mundo está com medo, exceto Haruka, que está fazendo diversas armadilhas para que possa capturar os inimigos de uma vez por todas. A sua tenda afasta os vilões e também concede percepção. Isso deve ser o suficiente para cuidar das meninas no momento. A rota de amanhã acha que vai derivar essa habilidade de mapeamento de sua habilidade de avaliação. No final, julgou as habilidades de algumas delas são excelentes para sobreviver nesse mundo. De repente, ele recebe um alerta, se colocando no lugar, acha que deve ser alguns monstros, mas acha que deve ser os delinquentes atrás das garotas. Mas é apenas os atletas. Haruka acha que eles devem estar atrás das garotas e estão seguindo, mas não estão fazendo nada disso. Foram até o local para conversar com Haruka. Ele gostaria de saber o motivo que estão atrás delas. Eles comentam que não pode confiar em ninguém, que tinha habilidade mais assustadora do que o dos caras, a habilidade de Titira e Charme, que tinha habilidade ainda mais assustadora do que a de Titira e do Charme. Haruka só consegue pensar uma habilidade que é mais perigosa do que essas, é sequestro, brainstar, calistenia e sensibilidade, dizendo que sim, os delinquentes fizeram um grande alarido sobre Popperter e Charme, mas nunca mencionou o Ijaki. Então isso significa que eles não entendem outra pessoa deve estar com essa habilidade roubada. Haruka pergunta se eles são burros e se fosse ele que teria essa habilidade, mas se caso fosse o garoto estaria tudo certo, ele ficar bem com tudo isso. Ainda assim, se for Haruka estar com essa habilidade não é grande coisa, aposta que Haruka estará sozinho de qualquer maneira. Haruka fica envergonhado e não tem nada demais ser solitário, mas de qualquer forma queria apenas informar o garoto sobre a habilidade do Hijaki.
perguntando se isso é tudo, decidem ir embora e vão ficar de olho naqueles caras que estão na floresta. Então quer que diga para todas elas que sentem muito. A presidente escutou tudo e ficou mexida com a situação. No dia seguinte, Haruka comenta para todas elas que estão atravessando a floresta novamente, então quer que todas se preparem. Todas elas estão bem animadas que nada supera uma garota durona. Vendo que estão com diversas armas diferentes para que possa derrotar as bestas, caminhando pelo local, a presidente pergunta para saber se pode conversar um pouco. Ela quer falar sobre Kakizaki e os meninos da noite passada. Haruka havia esquecido de contar para a garota que eles pediram desculpas pelo que fizeram. A presidente pede desculpas e jura que iria contar para o garoto. Ele fica se perguntando para saber o que ela quer dizer, mas na realidade sabe que é ela que tem a habilidade de sequestro. Ela fica com medo e gostaria de saber como Haruka soube que ela tinha essa habilidade. Era um segredo que existia entre ela e o grupo de Yuda. Haruka só deu uma olhada para descobrir, aposta que os atletas são burros demais para perceber algo assim. Ela gostaria de saber o motivo que foi ajudada depois de descobrir que ela tinha essa habilidade, e se não tem medo de fazer tal coisa. Ela comenta que Hijaki com habilidade aterrorizante e roubar as habilidades dos outros, qualquer um teria medo de algo assim. Haruka pergunta o motivo que deveria estar com medo dessa habilidade. Os nerds também não tinham medo. Eles selaram a habilidade do Chichiro e feitiço dos delinquentes, mas não selaram a habilidade da garota. Isso diz tudo e não precisa falar mais nada sobre o assunto. Eles ficaram aliviados por ela estar com essa habilidade na outra pessoa. Mesmo vale para Haruka, se caso tiver, não há nada com que se preocupar. Ao se aproximar, ela está chorando novamente. Ultimamente ela só está fazendo isso. No final, a culpa é dele. Ficando envergonhada, sai correndo e não fez nada. Ficando aliviada, sabe que ele realmente fez muita coisa por ela, as meninas, e agradece a Haruka. Indo para a cidade, Haruka começa a vender suco e uma delas gosta de pegar um pouco. Aceitando, a presidente fica envergonhada e pede para que não faça isso. Não quer que fique cobrando seus amigos, mas ela realmente tira um pouco de suco. Haruka caminhando pelo local sabe que estão bem adiantados, mas tem que acampar novamente essa noite. Olhando para frente, finalmente consigo encontrar a beira do rio e está bem animado. Essa é uma boa chance para que possa experimentar. Chamando a representante de classe, quer que todas elas se cuidem um pouco, então talvez Haruka vá na frente e faça um reconhecimento ou algo do tipo. Saindo correndo, quer que ela fique no local, usando a sua habilidade para que possa ficar um pouco mais leve, usar para que possa subir na árvore. Vendo que consegue voar, acabou se empolgando demais e está caindo do céu. Tentando se mover, não consegue, acaba realmente caindo no chão, se caso não tivesse usado o Magic Warp. Para melhorar o seu condicionamento físico, poderia ter falecido no local. Ao chegar para relatar o acontecido, comenta para todos que acabou sendo lançado para o alto e caiu no chão para que não ficasse tão envergonhado. Não sabendo comunicar direito, acaba recebendo um puxão de orelha da garota para que possa melhorar esse quesito. Tremendo, Haruka tem um monte de frutas vermelhas, poderia fazer um suco para todas elas. Virando as costas para o garoto, de repente aparece a menina viciada em suco. Graças ao relacionamento, fizeram grandes progressos no dia de hoje. Mas depois de tudo o que passaram, enfim conseguiram sair da floresta para tentar chegar à cidade grande. A representante de classe fica animada e acha que a cidade não deve estar tão longe assim. Haruka sabe que é melhor ficar em alerta já que estão no campo aberto. Essas colinas bloqueiam sua visão. Haruka olha para os estados e percebe que tem uma habilidade chamada passeio aéreo. Ao ativar, percebe que consegue sair andando pelo céu como se fosse um ninja. A representante fica gritando e pede para que não seja ignorada, e Haruka só consegue ficar pensando que andar no céu é bem fácil. Haruka quer que espere um pouco para que possa ver se as coisas do outro lado está bem. Vendo que pode prosseguir, de forma repentina vê um grupo de aldeões que estão encurralados por alguns monstros. Ao relatar para todas elas o que está acontecendo, pergunta para saber se devem ajudá-los. Haruka sabe que ser atacados por monstros não significa que sejam boas pessoas. Essas garotas são muito confiantes. A representante de classe pede para que andem o mais rápido possível para que possa salvar as pessoas. Haruka acha isso muito arriscado e acha que pode ser que eles são bandidos. Haruka não correria o risco sendo puxado pelo braço. Se eles são bandidos e machucar as garotas, ela vai proteger, mas se caso não forem, gostaria de ajudar essas pessoas que estão em perigo. Haruka sempre soube que ela ia dizer algo assim, sabendo disso, decide ir para salvar as pessoas que estão encurraladas. Essa é a razão por estar no local. Como ele disse, não pode correr para o local a tempo. E o Igit que usou ontem não vai funcionar. Tentando fazer algo novo, vai usar o Magic Whip para melhorar o seu condicionamento físico e a magia de peso para que possa deixar mais leve. Então vai usar a sua grande habilidade mágica para fazer um pouco de vento e voar até eles. Ficando animado, isso pode levá-los para qualquer lugar. E quando menos espera, a representante de classe está nas suas costas segurando. Ela foi pega pela magia de vento do mês e não consegue fazer nada. Haruka agora sabe que os humanos não foram feitos para parar tão rápido. Haruka pousa no local e pergunta para saber se está tudo bem e consegue derrotar todos os monstros. Mas o homem gostaria de perguntar se ele
ele está bem porque aterrorizou de uma forma bem complicada. Eles agradecem ao Haruka por terem sido salvos pelo garoto. Comenta que os comerciantes têm sido agredidos, então a guilda de aventureiros fez um pedido de extermínio. Pensaram que seria fácil, mas graças ao Haruka ainda estão vivos. Homem pede para que todos eles se reúnam para que possam voltar à capital. Haruka vê que não tem muito o que fazer até as meninas chegarem, mas a presidente continua desmaiada, entregando cogumelos para todos eles comerem. Comenta que é muito raro. Haruka acha bom que todos gostaram e mesmo assim não entende o motivo que os velhos estão com pessoas novinhas. O garoto está com ciúme de tudo isso e pede para que não fique arrumando brigas. Depois de um tempo, finalmente as garotas conseguiram alcançar o grupo. Vendo que tem um elfo na sua frente, gostariam de encostar a mão no garoto. Depois disso, foram guiados até a cidade pelo grupo do homem, podendo ver a cidade Esselmuir, a grande capital. Ficando todos animados, saem correndo do local como se fossem crianças. Entrando na cidade, a cena muda para os delinquentes, que estão com um plano para que possa rastrear e acertar as contas com as garotas. Eles estão esperando por muito tempo essa oportunidade. O garoto sabe que se caso forem atacar as meninas, eles devem abrir habilidades de feitiço e titeiro primeiro. Somente pessoas com as habilidades de selamento podem fazer algo assim. Dito isso, precisa encontrar os nerds primeiro. Enquanto isso, aquele mesmo garoto que está sob refém está dando risada. E os musculosos estão vendo toda a situação. Depois de um tempo, todas as garotas enfim chegaram na cidade e parece que todos estão se divertindo bastante. Haruka só consegue pensar que não é um lugar para solitário como ele. Após levar as meninas até a cidade, essa deve ser a última coisa que precisa do mesmo. A presidente pede para que Haruka dê uma ajuda porque todos os garotos ficaram doidos depois de chegaram na cidade. Reunindo todas em apenas uma fila, vai se registrar na guilda de aventureiros e vender todos os equipamentos que conseguiram até agora. Ao chegar no local, todo mundo fica olhando por conta de ter um grupo só de meninas. Quando menos espera, Haruka é chamado para que possa conversar com o líder. Ao chegar no lugar, o bigodudo está com uma cara de poucos amigos, se perguntando se ele salvou seu grupo. Meio apreensivo, sem saber o que fazer, diz que sim. E o homem agradece por tudo isso. Se não fosse ele, não sabia se estariam vivos até hoje. O homem logo fica feliz e agradece muito por ter feito isso. No balcão, Haruka pergunta para saber onde deixa os cristais. Colocando muitos em cima da mesa, a mulher não sabe onde vão conseguir dinheiro para tudo isso. Então quer que segure até amanhã para que possa ver se consegue arrumar o dinheiro. As meninas enfim conseguiram se registrar na guilda de aventureiros. O velhote logo após ficaram dando em cima das garotas. Ao tentar se registrar na guilda, a mulher pede desculpas a Haruka. Precisa estar no mínimo level 10 para que possa registrar na guilda. Mesmo pedindo para que dê um jeito, ela não consegue fazer nada. Haruka, quando estiver no nível 20, se tornará um iniciante. Quando atingir o nível 30, vai ter mais credibilidade. Haruka está muito triste com a situação, o nível 20 está muito longe. Graças à sua habilidade de solidão, significa que não consegue formar nenhum grupo. Graças a essa habilidade, vai ficar preso nesse mundo como Net. Vendo que o garoto está bem triste, tem que dar um jeito para animar o mesmo, já que é líder do grupo. Todas as meninas ficam bem animadas que finalmente conseguiram uma boa cama para dormir, para que possam descansar um pouco. A presidente acha incrível essa cidade, além de ser bem segura. No dia seguinte, Haruka percebe que todas as meninas devem ficar bem nessa cidade. Assim que receber o pagamento pelos seus cristais, vai voltar para a floresta. Ao chegar na guilda de aventureiros, Haruka trouxe tanta coisa que nem consegue pagar o mesmo, então vão ter que parcelar para que possam pagar. Haruka trouxe números F suficiente para ganhar 8 milhões. Isso também inclui pagamento pela derrota dos Lobos Verdes. Vendo todo esse dinheiro, deve ser o suficiente para fazer algumas compras e voltar para casa. De repente aparece um homem falando que sabe de um lugar para que possam comprar algumas coisas. Haruka acha que deve ser a casa das primas, na realidade é apenas um local para comprar equipamentos baratos. Depois de experimentar diversos produtos, Haruka percebe que uma das suas habilidades consegue identificar cabem 7. Significa que consegue combinar esses equipamentos. Com esse colar pode combinar 7 itens e usar efeitos todos de uma vez. Haruka fica meio animado com esse Villager A7 e pode fazer o mesmo, então pode adicionar muito mais efeitos ao seu equipamento. Precisa comprar mais algum desses. De repente, a presidente aparece no local pedindo para Haruka dar uma bela acalmada, já que está comprando tudo desde cedo e não parou nenhum minuto. Ficando assustado, não gostaria de ser reprimido nesse mundo e de repente acaba caindo e juntando todos os itens. O homem fica abismado por conta de tudo isso ter dado mais de 10 milhões e Haruka tem apenas 8. No outro dia ele tá bem triste e acabou gastando mais do que deveria. A sorte é que o homem fez por 8 milhões e agora está falido sem dinheiro nenhum. Tem que pegar alguns cristais, mas estrangeiros não podem sair da cidade, a menos que se tornem aventureiros e obtenham uma licença. Haruka sabe que não foi feito para ficar na cidade e tem que voltar imediatamente para a floresta. A sua capa normal de aldeão é combinada com uma capa de invisibilidade. Mesmo a representante não vai notar que ele tenha passado. Passando devagarinho atrás de todas elas, Haruka está bem animado que agora pode voltar para casa, mas quando iria pular o muro acaba batendo suas bolinhas de gude graças às garotas que atrapalharam. Ao olhar para o lado percebe
percebe que uma delas está trocando de roupa na frente de todo mundo, sem um vestiário. Fala que ela nem precisa experimentar, que vai ficar muito bonita, então decide comprar. Logo após, todas elas vão para a floresta para cumprir a primeira missão. Haruka pergunta para saber se pode ir junto, dizendo que não, tem que ficar na cidade, porque ele já tentou fugir uma vez e para fugir a segunda não vai demorar muito. Mas na realidade usa a capa para que possa sair do local sem mesmo que seja notado. Saindo correndo do local, encontra um grupo de ladrões, querendo apenas voltar para casa. É parado por todos eles que querem um pouco de dinheiro. Atacando o garoto, Haruka consegue desviar dos golpes. Haruka pede apenas para que deixe embora. Vendo que o garoto é apenas no nível 8 e ainda não tem habilidade com espadas, arremessando seus golpes, Haruka consegue desviar com bastante facilidade, como se não fosse nada. Depois de selecionar suas habilidades, seus corpos se movem automaticamente para desencadear ataques poderosos. Haruka vê que eles realmente são bem fortes, mas se caso continuar assim vão acabar cansando uma hora ou outra. De repente aparece Marielle, uma garota de uma família de nobres, agradecendo pela ajuda de hoje. Mesmo sabendo que no começo Haruka gostaria de ter abandonado, não sabe se deveria agradecê-lo ou não, então pede para que leve até sua casa, vai mostrar sua gratidão para o mesmo. Aceitando, comenta que veio da cidade pequena e nessa que estava. Os estrangeiros não podem nem mesmo sair se caso não tiverem inscrito na guilda. A cena muda para os delinquentes bombados, que estão arrumando uma briga para proteger as meninas. Não vai deixar que eles toquem nas garotas de jeito nenhum. Perde atacar o mesmo, aquele mesmo garoto que estava sorrindo no episódio passado, acaba sofrendo um golpe pelas costas e sendo eliminado a sangue frio. Ao cair no chão, seus amigos tentam vingar o mesmo, mas acaba sendo derrotados também como se não fosse nada, conseguindo cortar a espada do garoto e está perto de ser derrotado, mas consegue roubar os delinquentes e pegar a sua espada. Ambos são eliminados no chão e têm seus poderes roubados. Os bombados decidem sair correndo para que possa ficar bem, mas o garoto é bem mais rápido e pula na frente de todos como se não fosse nada, arrastando a espada no chão, não acredita que está fazendo isso. A cena muda para Haruka, que não quer ir para a cidade e tem que voltar para sua floresta o quanto antes, mas a garota pede para que não fique fazendo tanto barulho. Ao chegar na casa do nobre, Haruka fica impressionado que a casa é tão grande que não consegue parar quieto de jeito nenhum, percebendo que esse é o Sr. Umui. Ainda bem que estão felizes e tudo mais. Querendo ir embora para casa, a garota aparece perguntando para saber onde está indo. Havia pedido para que esperasse um pouco até que se trocasse. Haruka apenas iria esperar ao lado de fora, mas a garota sabe que ele queria fugir e ir embora para a floresta. Ela vai garantir que Haruka seja bem recompensado, então pede para que espere um pouco. Servindo um jantar de gala para o garoto, convidou ele para o local para conseguir agradecer por salvar a sua vida contra os bandidos. Vendo que ele come igual um ogro, fica bem estressado e não consegue conter a raiva que está sentindo no momento. Entregando um pouco de dinheiro, Haruka achava que era apenas o jantar. Ela não obriga o garoto a pegar, já que Haruka falou que não tem um documento de identidade e gostaria que o mesmo tivesse um. Ela fez para o garoto ao lado da sua cidade. Haruka vai conseguir entrar e sair quando quiser das cidades. Também vai servir como prova da pessoa do mesmo. Sempre que Haruka vir, vai aproveitar para lembrar o nome da sua cidade. Ficando bem estressada, Haruka está com os olhos apenas para a comida e mais nada, mesmo depois de arrumar apenas para o garoto e mais nada. Ao voltar para casa, Haruka é interrogado por todas as meninas, mesmo explicando que foi convidado para a casa de nobre, elas sabem disso, mas tem certeza que Haruka iria fugir para a floresta. Perguntando para saber o motivo que foi convidado, Haruka não quer falar, então todas voltam para construir a mansão. Saindo do bar, a presidente não quer que ele saia da cidade, dizendo que não vai fazer isso, espera elas irem embora para que possa fugir. Agora não tem mais nenhum empecilho para sair da cidade, mas antes de fazer isso tem que comprar alguns equipamentos e comer à vontade na cidade, e precisa escrever algo para a presidente. Haruka tem que escrever algo que não vai deixar a mesa triste, mas na sua mente está preocupado com os atletas. Saindo da cidade, se caso alguma pessoa estiver sendo atacada, não vai fazer questão de ajudar. Ao chegar no seu habitat natural, fica bem feliz e não vê a hora de entrar na sua casa. Nas suas costas de um orc que consegue derrotar o mesmo com facilidade, mas não entende o motivo que está perto da sua casa. Ele geralmente mora no fundo da floresta, essas coisas que compram daquela fornecedor completo funciona muito bem. Com tantos itens combinados, a sua vida na floresta vai ser muito mais fácil do que antes. Mesmo assim, ainda tem algo acontecendo. Ao chegar perto da sua casa, percebe que tem diversos rastros de sangue. Não pode ser dos nerds, por conta deles serem viciados em Isekai. Devem ser dos atletas. Não vê ele desde que se separaram. Acha que deve ser porque os delinquentes ainda não saíram da floresta. Vendo as pegadas do mesmo, percebe que tem muito sangue na sua frente. Aqueles idiotas disseram que está protegendo as meninas dos delinquentes. Devem ter se enfrentado. Ao chegar no local, todos eles estão cobertos de sangue. Percebe que um deles ainda está vivo e começa a jogar todas as poções para que possam curá-los. Agora que todos estão perto, pode desistir da sua vida e continuar tentando fazer com que volte a respirar. Fazendo isso, o garoto consegue conversar com Haruka, perguntando se ele está bem, mas nesse momento quem está lascado é o garoto. Haruka pede para que não deixe preocupado desse jeito, perguntando para saber como são as meninas, elas estão bem. Então foram ótimos colegas de classe por proteger as pessoas. Haruka concorda que são os melhores atletas idiotas que tem no mundo.
ao levar todos eles para um local mais afastado. Comenta que os delinquentes faleceram na sua frente, perguntando para saber se os nerds estão seguros. No momento não tem pista nenhuma, não quer que pense que foram atacados também. Os delinquentes percebem que a pessoa que enfrentou é bem durona e não conseguiram resistir nem mesmo contra ele. Ele roubou todas as armas que encontraram na sala branca também. Além disso, também essa pessoa é bem matemática. Poderia ter planejado isso o tempo todo, mas também ele queria perseguir a seguir a representante de turma. Ela é quem tem a habilidade mais roubada que tem, e já que permite ao usuário roubar as habilidades de alguém eliminando as pessoas, é a habilidade mais popular desse mundo. Ele e os nerds eram o único que sabia disso. Haruka pergunta para saber como conseguiram descobrir essa habilidade. O garoto comenta que é porque ele ficava perguntando onde ele estava o tempo todo. Deve ter conseguido a informação em algum lugar, foi por isso que a perdeu de vista. Haruka sabia que os delinquentes iriam procurar garotos para que pudesse chegar até elas, então pensou em virar o jogo e até o local. Ele vai seguir o sangue e aparecer já já. Os garotos sabem que com a ajuda do Haruka podem vencer o mesmo e viverem felizes nesse mundo. Haruka na sua mente não quer fazer algo assim, só quer ver a sua vida em paz, mas ele tem que lutar contra esse homem. Todos ficam aterrorizados e também querem lutar. Perguntando se está brincando quando disse isso, Haruka está com um semblante sério. Se levantando, percebe que o garoto deve ter algum plano. O trabalho dos bombeiros é levar até a cidade e pedir desculpas à presidente de turma por serem tão burros. Então quer que eles vão o quanto antes. Não tendo muito o que fazer, se despedem do Haruka. Haruka sabe que talvez possa ser melhor manter todos eles por perto, mas se todos eles caírem vai acabar dando ruim. Não sobrará ninguém para proteger as meninas desse homem. Lutar contra esse cara é seu trabalho. É hora de endurecer o tempo que resta. A cena muda para as meninas que estão em busca de Haruka e não conseguem encontrar o garoto em lugar nenhum. Tudo o que podem fazer no momento é esperar e tentar subir de nível quanto antes. Mesmo assim, a representante de classe está com uma cara bem preocupada. A cena volta para Haruka, onde os atletas contaram tudo sobre as habilidades OP desse garoto. As habilidades com armas são muito poderosas, mas uma vez que eles começam, eles deixam Haruka em aberto quando pode cancelá-los. Se caso Haruka quiser vencer o mesmo, tem que criar uma nova habilidade para aproveitar a sua fraqueza. Olhar para o lado, percebe que os monstros são atraídos pelo cheiro do sangue, todos eles são de nível bem alto. Conseguindo derrotar todos eles com facilidade, não consegue subir de nível, é preciso lutar contra alguém mais forte. De repente aparece um monstro na sua frente, conseguindo desviar com facilidade, volta e ataca o garoto. Haruka sabe que se caso não tivesse combinado o golpe com sua capa de fuga, poderia ter dado bem ruim. Ele sabe que não há dúvida sobre isso, essa coisa tem habilidade com armas poderosas. Haruka mal consegue evitá-las, bloqueando o golpe tem que criar uma nova habilidade o quanto antes. Partindo para cima da criatura, consegue derrotá-la com um belo golpe. Mesmo com as piores habilidades, depois de combiná-los, pode obter algo novo. Foi assim que sempre conseguiu ficar mais forte. De repente, nas suas costas aparece um monstro de nível 60. Haruka está apenas no nível 9 e acha que não pode derrotar essa besta. O garoto sabe que não tem como escolher a não ser tentar de novo, misturar suas habilidades em uma nova invenção. Parece que pode aprender habilidades que Haruka mesmo desenvolve. É hora de apostar no tudo ou nada. Tem que acertar na velocidade da luz assim que fazer os movimentos. Partindo para cima, consegue levar a besta ao chão, mas acabou não sendo derrotado. Tendo atacado, Haruka acaba sendo ferido, percebendo que a besta é muito rápida para sair desviando dos golpes com bastante dificuldade. Haruka não pode abaixar a guarda e acerta a besta. Arremessando a besta para longe, consegue tirar boa parte da sua vida. Mesmo assim, conseguiu se curar e chegou a hora de outra habilidade inventada. Recebendo um golpe, acaba sendo jogado para longe. Haruka não vai mentir, esse é um momento bem delicado, mas não pode ser derrotado por conta de ter pessoas que tem que proteger. Ambos partem para cima em vez do sol. Haruka finalmente conseguiu derrotar a besta e subir de nível. Ao atingir o nível 11, consegue novas habilidades que tanto queria, e agora finalmente entendeu como funciona o Master of None. Haruka duvida que seja em um nível para igualá-lo ainda mais, mas conseguiu a habilidade que tanto queria. A sua habilidade infestada lida com a abertura deixada pelo uso de habilidade como arma, e vão atacar sem preparação assim que selecionar a habilidade. Haruka tem que fazer algo assim, ele vai superar essa habilidade OP. A cena muda para o garoto chegando na casa de Haruka. Ao mostrar o seu rosto, Haruka percebe que Tanaka é um dos nerds. A cena muda para todas elas que conseguiram subir de nível, e percebe que Haruka ainda não voltou para a cidade, já se passou 2 dias. Ao olhar para frente encontra os marombas, que comentam que Haruka está na floresta lutando sozinho para proteger todas elas. A cena volta para Haruka conversando com Tanaka. Ele esteve esperando o tempo todo que os atletas levassem até representante de turma, nunca pensou que iriam para um lugar como esse. Haruka pede desculpas, mas Tanaka está bem mal, por ter sido enganado por uma pessoa assim como eles. Haruka pergunta para saber se sempre esteve planejando por algo assim, respondendo que sim, usou seus poderes para acabar com os alunos. Não querendo mais conversar com Haruka, não tem tempo para uma pessoa fraca assim como ele. Apontando seu bastão, não entende o motivo que um solitário está fazendo isso, mas até os solitários têm alguém para proteger. O garoto fica bravo e vai eliminar Haruka.
Onando o bastão quer que aponte essa coisa imunda para outra pessoa. Haruka não vai deixar que ele faça mal para as garotas e muito menos para os nerds. O garoto não entende o que isso tem a ver com um solitário como ele. Mesmo assim, todos solitários têm pessoas que querem manter segura. Vendo que está tudo bem, vai eliminar o garoto logo logo, ativando a sua aura maligna, que é bruxão com uma facilidade como se não fosse nada. O garoto lembra que as suas únicas habilidades que sobraram naquela sala eram uma porcaria por completo. Pergunta para saber se ele pode lidar com isso com as piores habilidades. Arremessando pedra em direção ao garoto, ativa o seu poder para que fique parado. A cena volta para a presidente que quer ajudar Haruka com a luta, mas os bombados não permitem ter certeza que Haruka pode lidar com isso sozinho. A cena volta para o garoto que está lutando há bastante tempo, e o mesmo fica bastante impressionado que ele consegue se mover com rapidez. Ativando seu golpe de gelo, aparece no chão e Haruka está surpreso com a força desse garoto e não tem muita coisa para o que possa fazer, apenas sai desviando como se fosse louco. O garoto percebe que Haruka é uma pessoa fraca que não consegue fazer nada contra ele. Antes de eliminar o garoto, quer perguntar uma coisa, o motivo que começou a suspeitar dele. Haruka lembra que estava acontecendo desde o início, um gênio de matemática se unindo com encrenqueiros é de se duvidar. Esse era o motivo por trás que sempre duvidou. Fica impressionado com o olhar de Haruka. Agora tem certeza que ele era mais do que um leitor estúpido, que ficava lendo e não fazia mais nada. Haruka quer perguntar uma coisa também, quanto tempo está planejando esse ataque? Ele responde que é desde o início, assim que perdeu o Hijaki pelo menos. Ele tinha tudo resolvido assim que obteve a habilidade de interferência. Sabia que se usasse aquele grupo de delinquentes certamente sairia por cima. Ativando a sua habilidade consegue prender o pé de Haruka. Essa luta termina agora. Lançando seu golpe de fogo, vê que essa luta foi bem chatinho, mas quando menos espera, percebe que Haruka não faleceu e está vivinho da Silva. O garoto fica bem impressionado que a sua magia foi absorvida. Haruka não tinha certeza se isso iria funcionar ou não, mas acabou dando tudo certo. Deve ser a Miss Eveline que combinou. Não poderia ter feito isso se não tivesse aprendido com sua habilidade secreta. Agora é sua vez, partindo pra cima enquanto ele não está usando a sua habilidade com arma. Tem uma chance? Então ele baixa a arma, chegou a hora de martelar. O garoto acha os poderes de Haruka muito decepcionante. Achou que poderia vencê-lo com um simples golpe como esse. O garoto sabe agora que essa abertura foi apenas um blefe. Ele estava ocupado tentando decidir qual arma iria usar para acabar com Haruka. Vai usar todas elas para que possa acabar logo. Partindo para cima, Haruka está com muita dificuldade para conter os golpes. Vendo que está com bastante problemas, não sabe aonde focar, toda hora as lâminas são trocadas. Sofrendo o golpe, acaba sendo arremessado para longe, mas consegue voltar a tempo. O garoto pergunta para saber se já sente derrotado depois de ser humilhado dessa forma. Haruka vê que isso é ruim. Os padrões de ataque para encontrar aberturas na habilidade com armas é muito difícil. Se ele pode usar tantas habilidades, presumo que copiou a habilidade de todos na classe de Copycat. O garoto está surpreso que Haruka conseguiu notar algo assim. Ele havia ouvido dos atletas que tinha algo assim. Vendo que ele está atrás da representante de classe, está planejando copiar dela e usá-la para roubar a habilidade original. Então vai usá-la para roubar todas as outras habilidades OP do mundo, fazendo dele a pessoa mais forte do mundo. Haruka agora entende que isso significa que ele é OP da pior maneira possível, copiando todos os movimentos dos caras que derrubou. O garoto não vai deixar que Haruka tente impedi-lo. Haruka percebe quanto mais espera, mas serão habilidades que ele usa. Mesmo que Haruka vá para o ataque, ele pode simplesmente usar uma ilusão para evitá-lo. Aparecendo nas suas costas, fica se perguntando para saber o que pode fazer para derrotar esse garoto. Partindo para cima, Haruka consegue desviar e sempre soube que ele pode apenas usar a mesma habilidade 3 vezes. Atacando diretamente, Haruka decide considerar como sim. Ficando em estado de choque, Haruka conseguiu descobrir o quão forte é a Copycat. Ele fez descandear uma série de ataques para descobrir como vencê-lo. Foi assim que percebeu que ele usou cada habilidade apenas 2 vezes. Ele tem medo de ficar sem uso de habilidades de cópia OP. Se caso conseguir ficar desviando deles, pode vencê-lo. Ficando em estado de choque, não está nem para o que conseguiu descobrir uma de suas fraquezas. Ele é um tesouro vivo de habilidades com armas. Pulando nas costas do garoto, Haruka já está acostumado com as habilidades. Não importa que tesouro ele tenha, Haruka ainda consegue prever os ataques e sai desferindo golpes contra o mesmo. Assim acaba arremessando o garoto para longe. Finalmente tem chance para acabar com isso. Não vai deixar ele se escapar tão facilmente. Usando seu arco e flecha, Haruka fica surpreso que ele ainda tem tanto poder. Vendo que ele é forte, não vai cair tão facilmente quanto imaginava. Ele não entende o motivo que está sendo espancado por uma pessoa como ele. Isso nem faz sentido, mas ainda tem um truque da manga para que possa derrubar Haruka. Quer que fique preparado para uma habilidade mais OP do que qualquer coisa que ele já viu. Aparecendo em diversos lugares diferentes, Haruka não consegue nem mesmo acompanhar. Aparecendo no céu, Haruka consegue desviar com facilidade. Vendo que isso é um truque, foi bem fraco, mas isso era apenas uma distração. Seu próximo passo é aparecer nas costas de Haruka e pegar o mesmo. Essa habilidade se chama Morte. Acertando o golpe e cai no chão, o mesmo começa a dar risada logo em seguida. Vendo que ele finalmente faleceu, fez uso de tudo que tinha para derrotá-lo. Ele esperava salvar a
maioria dessas habilidades, não que isso importe. Assim que conseguir o Hijaki vai ter todas as habilidades que deseja, saindo do local deseja boa sorte para sempre. Haruka desperta e chama pelo garoto, pergunta para saber se acha que pode simplesmente pisar na sua cabeça e sair dessa forma. Ele está bem surpreso que Haruka ainda não faleceu, usou uma habilidade que estava no nível 11, calculou que tinha uma taxa de sucesso de 100%, Haruka está muito bem, então não funcionou contra ele, a morte conta como debuff de status, então seu bem-estar significa que a taxa de sucesso caiu. Além disso, a sua estatística de sorte está fora de cogitação, apostou tudo no Luke por capricho logo depois que chegou nesse mundo. Agora parece que toda aquela sorte que aproveitou, que era pequena chance para a morte, perdeu, e tornou isso bastante provável. O garoto lembra que Haruka caiu no chão e deve ter funcionado com sucesso. Haruka só pensou em fingir um pouco de morto, para que ficasse todo cheio de si. O garoto jogou bem o jogo, mas não pensou que fosse pisar na sua cabeça. Ele não entende como pode se mover dessa forma depois de ter sido atacado. Usou Med para restringir os movimentos desde o início, uma dessas habilidades ruins idiota. Pergunta para saber se sabe o que significa. O garoto comenta que treinou muito com a sua habilidade fantoche, foi capaz de se recompor de qualquer maneira. Isso parece inútil para o garoto, mas acontece que as habilidades ruins que ele ignorou não são tão ruins assim. Lançando diversos golpes contra Haruka, consegue bloquear com facilidade, o mesmo parece que ele está desperdiçando habilidades novamente. Partindo para cima, Haruka consegue desviar dos golpes, e Haruka pergunta se ele não consegue ver todas as habilidades que está usando são ruins. Isso acaba agora. O garoto esse tempo todo não tinha as coisas perfeitamente calculadas, pergunta para saber se é assim que as coisas funcionam. O mais um é sempre 2, então gostaria de saber o porquê vai ser derrotado por Haruka. O garoto comenta que os cálculos do garoto são todos certos, mas apenas no outro mundo. Essas eram as regras de lá. Não tem lógica matemática funcionar no mundo que tem magia, fantasia e espadas. O mais um é pelo menos 2. Neste mundo não há como dizer como o número rola. O garoto lembra que todos os dias do colégio eram um tédio por completo. As aulas eram muito fáceis para um gênio. O seu tempo era desperdiçado na vida na escola. Queria que o dia simplesmente terminasse, então aconteceu. Diante da visão inimaginável, finalmente se sentiu animado. É assim que viu o quadro de habilidades e sabia o que queria. Se conseguisse usar direito, finalmente estaria livre do tédio. Calculou a maneira mais emocionante de superar tudo o que aconteceu, mesmo que a sua equação significasse que precisava tirar a vida dos seus colegas. Se caso eliminasse todos e conseguisse habilidades mais OP, seria mais forte e intocável. Então pergunta o motivo que um cara com as piores habilidades o derrotou com facilidade. Partindo para cima, Haruka joga a espada do garoto para longe. Essa foi uma longa batalha, mas ele deve estar fora de ação no momento. De forma descuidada, Haruka decide dar o golpe final, mas a espada do garoto aparece nas costas e perfurou Haruka. Não entendendo o que está acontecendo, parece que a vitória ainda está na sua disposição. Dando diversos golpes, Haruka consegue bloquear todos eles e percebe que o garoto está muito emocionado. O garoto pode ter calculado feitos, mas isso é tudo que consegue fazer. Ficou preguiçoso com as habilidades OP e nunca fez um esforço para melhorá-las. Partindo para cima, ataca e diz adeus a Tanaka. Pode não ter habilidade OP, mas consegue usar o cérebro para pensar em táticas. Se caso tivesse dado algum deslize, poderia ter falecido, e logo em seguida a dor bateu assim que parou de usar as habilidades Dummy. A sua habilidade inventada também usou toda a sua magia, caindo no chão, pede desculpas para todos os outros, e quando menos espera, surge os nerds na frente, pergunta para saber onde eles estavam. Acharam que Haruka estaria adiantada, então vieram atrás do garoto. Agora é a vez de retribuir o favor, perguntando o motivo que vieram para esse lugar. Comenta que quando voltaram para a masmorra, todo mundo estava preocupado sobre Haruka estava sozinho lutando, não podiam ficar parados esperando, então vieram para ajudar o garoto. Ao chegar na cidade, todo mundo está preocupado com Haruka, vendo que tem muita gente que quer voltar, e as meninas se desculpam do nerd, mas a representante o abraça para que fique no local. Ela estava o tempo todo preocupada com o garoto, não entende o que iria fazer caso Haruka não voltasse para a capital. Dessa vez Haruka não vai escapar e vai receber uma bronca de todas elas. Muito tempo se passou e a espera finalmente chegou. Uma criatura apareceu sozinha nesse mundo que Haruka habita. Após ter um sonho tanto quanto estranho e desperta, no dia seguinte Haruka está bem cansado. Ainda não se livrou do dano que Tanaka causou no mesmo. Ao encontrar os nerds, eles vão novamente para a masmorra. Ultimamente estão tendo muitos monstros e precisam dar um jeito para que possa conter. Estão atrás de um item raro que ouvi falar. Aparentemente, isso pode aumentar uma forma como as pessoas veem e pensam de você. Haruka nota que é perfeito para cara sombrio que nem eles, mas eles não precisavam ouvir isso logo de Haruka e logo se despedem do garoto. Haruka conseguiu encontrar os nerds e derrotar Tanaka, não tem motivo nenhum para ficar nessa cidade. Pode treinar sua vida sozinho na caverna. Quando menos se espera, nas suas costas aparece representante pedindo para que possam conversar um pouco. Se for uma outra palestra, Haruka recebeu muitas delas ontem, então gostaria que deixasse para outro dia. Dessa vez vai ouvir da garota. Gostaria de saber o motivo que fez algo tão perigoso sozinho. Quer que não faça isso novamente, se ajoelhando no chão, jamais vai fazer algo assim.
assim? Haruka tem certeza que Tanaka não é a pessoa mais traumatizante. Se quiser evitar a ira da garota e desfrutar uma vida pacífica sozinho, tem que entrar nessa caverna. Se conseguir isso e fazer com que todos realmente gostem dele, ninguém ficará bravo. É hora de ir para aquela montanha para conseguir o item raro. A cena muda para aquela mesma garota perguntando para saber se seu pai não está se esforçando demais esses últimos dias. Mas a cidade de Omui fica na fronteira. Com o aumento dos avistamentos de monstros, agora recebe menos comerciantes. Seu próprio senhor não começar a trabalhar. A sua cidade vai ter menos gente. De repente, um de seus guardas aparece relatando que tem algo na masmorra. Muitos monstros, uma ordem inteira deles. A cena volta para Haruka, escutando uma ordem de monstros indo para a frente. Poderia usar como aquecimento para derrotar os outros monstros. De repente, aparece um homem perguntando para a representante de classe se pode pedir para ele derrotar as criaturas na entrada. Marielle aparece no local falando que tem uma horda terrível de monstros se aproximando para atacar a cidade de Omui. Aquela aldeia vizinha foi aniquilada. Ouviram os boatos que quer que se prepare para defender a cidade. A representante pergunta para saber se também pode ajudar. Tem que contar para todo mundo da pousada? Gostaria de saber para onde foi Haruka. Ele nunca viu tantos monstros assim na sua frente antes. Partindo para cima consegue derrotar diversos deles com apenas um golpe. Haruka acha que isso não importa. Ao perceber o enorme exército de orcs vai chegar na sua frente, sabe que tem muitos monstros e mesmo assim precisam combater. Ao entrar na masmorra, aposta que Andares tem uma longa história de aventureiros. A vasta extensão que tantos exploradores percorreram ainda é tão agorenta para o mesmo. Sabe que não pode deixar essa masmorra irritada. Pergunta para saber onde está esse item que as pessoas falam tanto. Encontrando o primeiro baú de tesouro, pensa que deve ser algo magnífico, mas não é verdade. Tem diversos itens que não servem para nada. Gostaria de saber se tem alguma outra coisa. Deveria ter perguntado a alguém que soubesse mais. Ele lembra que deveria ter comentado com o vendedor. Aquele comerciante de armas incompleto pode saber de alguma coisa. Acha que deve voltar para a cidade e perguntar. Na vila, as pessoas estão começando a perceber que não tem monstro. Quando menos se espera, Haruka aparece no local com muito sono. A representante comenta que a aldeia próxima foi atacada por monstros. Agora essa cidade está em perigo. Perguntando para saber se ele viu alguns orcs no local. Haruka derrotou diversos deles indo para a masmorra. A representante começa a bater no garoto por conta de sempre estar correndo perigo. Logo em seguida, a amiga do garoto agradece por ter derrotado diversos monstros. E o chefe da guilda também, mas não pode agir de forma tão imprudente. Um erro e pode acabar perdendo a vida. Tem um motivo para ficar bravo com o garoto e realmente acredita no mesmo, mas os monstros estão ficando cada vez mais fortes, o que sugere que pode esperar uma horda de monstros em fuga algum dia. Então quer que ele se comporte que não fique mais tão preocupado com Haruka. Ao deitar na sua casa, Haruka percebe que não é apenas a representante de classe que está ficando no pé dele, mas também o chefe da guilda e a filha do senhor que são de olho no garoto. Nesse ritmo, sua vida solitária está cada vez mais distante. Tem que se apressar em encontrar esse item para que possa fazer as pessoas gostarem dele. No dia seguinte, Haruka encontra o mercador. Ele entrou em estado de choque e não pode mais permitir que ele combine as coisas. Não tem nada para vender para o garoto. Haruka não está querendo comprar nada. Gostaria de saber se ele conhece algum item que faz as pessoas gostarem mais dele. Ele acha que o mesmo deve estar falando daquele anel. Disse estar em algum lugar na masmorra próxima. Haruka percebe que os nerds realmente estavam certos. Ficando animado, tem que encontrar antes que todo mundo. O comerciante acha que deve estar em alguma área que ninguém jamais alcançou, em algum lugar abaixo do andar 50. Acredita que existe mais de 100 andares, mas não pode simplesmente descê-los. Não pode prosseguir sem derrotar os Floor Master, os monstros-chefe que aparecem em cada andar. As lendas dizem que a masmorra pode ser o lar antigo imperador da masmorra. Ainda está envolta em mistério. Se Haruka planeja explorar, tem que ter alguns itens de recuperação. Haruka vai direto para o armazenamento e tem algumas pessoas escutando tudo o que ele está dizendo. Os nerds comentam para a representante que Haruka vai atrás do anel. As meninas sabem que se caso Haruka acabar com algo assim, aconteça o que acontecer não vai ser bom. Devem deter o garoto, não importa o que aconteça. A cena muda para Haruka se divertindo para explorar a masmorra sozinho. Quando menos se espera, surge representante de classe junto do seu grupo. Ela sabe que o mesmo vem atrás do anel. O garoto sabe que se ela conseguir o anel de fenômeno antes dele, as coisas podem ficar bem ruins. Pedindo para que não corra na sua frente, pode ser bem perigoso. Haruka comenta que tem uma sorte extrema e não tem com o que se preocupar. O garoto acaba tropeçando no chão e caindo para o andar bem baixo. Usando de seus golpes, consegue fazer o chão ficar mais leve. Haruka gostaria de saber se chegou finalmente no 100º andar em um piscar de olhos. Aposta que é onde o chefe e as armadilhas também estão. É melhor usar a Wake para subir de volta pelo buraco. Vendo que não conhece o golpe, tem que voltar para o primeiro andar. Logo em seguida, vê que consegue obter o conhecimento especial nível 1. Haruka também conseguiu o nível 1 para encontrar armadilhas.
Ele percebe que não tem nenhuma armadura à sua volta, pode encontrar uma saída sem entrar e percebe que tem um andar abaixo do garoto. Acha que deve ter algum chefe secreto no local. Andando, Haruka percebe que tem um veneno muito forte. Ao ver, percebe que não tem dúvidas nenhuma que existe realmente um chefe secreto, mas sai uma magia intensa de dentro. A cena muda para o grupo que chegaram no andar 47 e ainda não encontraram Haruka. Eles ouviram dizer que realmente tem um monstro misterioso. Ele torna os outros monstros mais fortes, e isso acabar sendo verdade. Os monstros que encontraram já estão no nível 40 ou superior. As coisas serão muito difíceis. Sabendo que isso é assustador, precisa encontrar um jeito para que possa ajudar Haruka. Já foram ajudados diversas vezes pelo garoto. Tem que sair para que possa encontrar o mesmo. A cena volta para Haruka, que está de frente com aquela aberração que viu nos seus sonhos. O status da besta está bugado, é algo desconhecido. Tanaka não poderia derrotar algo assim, não chega nem perto da besta, a coisa mais OP de todas. Não tem chance em combate à distância, tem que levar isso de perto. Ao aparecer nas costas da besta, não importa o que aconteça, pode dar o golpe, a besta bloqueia com facilidade. Usando de seus melhores golpes também não fez efeito nenhum. Mesmo assim, tem que vencer a velocidade divina desse monstro. E bom, se você gostou e quer ver o que vai acontecer nessa próxima luta, e não se esqueça, deixa aquele likezão e se inscreva no canal. Bom, valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis.